Oi, gente. Boa noite. Estou aqui com o Germano, diretor de redação da Istoé, né? Nós vamos fazer esse primeiro bate-papo aqui em home office sobre jornalismo em tempos de pandemia, né? Eu recebi muitas perguntas para o Germano, vou tentar ler todas elas que eu recebi. Oba. Mas antes, né, eu quero agradecer primeiro, Germano, ter aceitado esse convite. A todos que enviaram perguntas, muito obrigada. É, E vamos começar então, Germano, atualizando, né, um pouco os dados de hoje do coronavírus. O que que nós temos hoje aqui? A situação não é nada boa para o Brasil, né? Quer dizer, para o mundo também, mas para o Brasil em especial, que a situação está piorando com esse presidente maluco que a gente tem aí, fazendo que as pessoas deixem suas casas, deixem o isolamento para ir para as ruas. Isso tem aumentado muito a incidência da Covid nos últimos dias aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, que é o maior foco da doença. Mas no Brasil, nós já Uhum, atingimos hoje 85.380 casos, quer dizer, com quase 6 mil mortes, né? 5.901. E, e a letalidade disso aqui no Brasil está sendo 7%, ou seja, na China, uhum, o foco da doença, o índice lá de mortalidade era de 2%. Nós estamos bem acima dessa média. E, uhum, e há organismos internacionais que estão prevendo que logo, logo a gente bata aí nos 10 mil mortes. Nós estamos com 6 mil hoje. E o próprio ministro hoje, o Nelson Taik, da Saúde, disse uhum, que a gente pode atingir uma média aí de 1.000 casos por dia. Se isso acontecer realmente, pode acontecer e deve acontecer nesse período de pico aí, que vai ser no meio de maio, então uhum, nós vamos entrar no mesmo ritmo que estava a Itália, que estava a Espanha, né? Ou seja, na Itália chegou a se ter 1.000 mortes por dia. Nós estamos quase lá, porque nós estamos com uma média de 450 por dia. E crescendo, então nós vamos chegar logo, logo a 1.000 por dia. Isso significa que vai ser um pânico geral, porque não vai ter hospital para todo mundo, como não teve na Itália, não teve na Espanha. Lá, uhum, os médicos tinham que escolher quem morria, quem sobrevivia. Nós já estamos chegando nesse nível no Brasil, né? E uhum, nesse grau de gravidade muito grande, porque os números que nós temos oficiais, eles são uhum, apenas 10% da realidade, ou seja, esses 85 mil casos significa dizer que nós já estamos na casa de 800 mil até 1 milhão de casos já no Brasil. E, e o governo esconde, né? Porque há uma subnotificação muito grande de casos, né? Nós devemos ter muito mais, quer dizer, perto de 1 milhão, e num crescente, o que é grave, porque os nossos hospitais no Brasil já estão atingindo aí 80%, 90% da capacidade de UTIs. E como todos sabem, pessoas só sobrevivem se forem para UTI, porque lá tem respirador, tem os equipamentos uhum, necessários para sobreviver. Sem eles, as pessoas morrem mesmo. Entra de manhã, à tarde estão mortas, se não tem um respirador. E nós já estamos uhum. vendo aí casos de corpos e corpos empilhados, né, em Manaus, Pernambuco, aqui em São Paulo também já está começando a chegar nesse ponto, no Rio também. Então a situação é alarmante e temos um presidente maluco, insensível, irresponsável, que diz que isso tudo é uma gripezinha, que fala que daí, e daí que eu não posso fazer nada, eu sou Messias, mas não faço milagre, quer dizer, todo dia ele ridiculariza, ele minimiza, ele vilipendia uma situação que é grave e diz que não é nada, que é só uma gripezinha. Ele e os filhos, né, que são todos uns retardados, que dizem que isso não é nada. E nós estamos vendo aí que dia a dia a gente está indo para uma coisa cada vez mais grave e pior, né, que nós temos uma desigualdade social grande. Quando isso for lá para a periferia, vai ter uma mortalidade muito grande, porque por enquanto está pegando aqui os ricos do Morumbi, mas na hora que chegar nos bairros pobres, vai morrer muita gente, porque não vai ter hospital mesmo para todo mundo. Né? E aqui em São Paulo nós temos aí hospitais de campanha, né? Pacaembu, tem no Anhembi, agora estão inaugurando um no Parque do Ibirapuera, mas não vai dar conta, não vai.
hospital para todo mundo, nem de campanha. Eu não sei a situação aí no Sul, mas também tenho visto que também está grave, na própria sua cidade, aí, Santa Maria também está grave, então é uma coisa generalizada, né? Uma das perguntas, assim, aliás, várias perguntas, assim, que eu recebi aqui, fala sobre a questão da checagem dos dados, né? Eu queria que tu me explicasse, se explicasse para o público em geral, como é que vocês fazem essa checagem dos dados dentro da redação? Até porque o Ministério da Saúde errou esses dias, é uma fonte oficial, também errou dando um número de mortos. Então, como é que vocês fazem essa checagem? Nós temos a checagem que é feita também pelas nossas secretarias de saúde. Agora, todas elas, tanto a Secretaria de Saúde quanto o governo federal, erram muito, né? Eles subnotificam, eles não têm os números reais. Na verdade, não se tem números reais. Você vê que um país que tem mais esse acompanhamento mais eficiente, que é os Estados Unidos, lá eles já bateram em 1 milhão de casos confirmados, né? Então você vê que que os casos oficiais no Brasil são notificados, isso já é sabido. A gente vê a situação de Manaus. O número oficial lá é de 10 mortes por dia, mas os cemitérios lá enterram 110 mortes. O que acontece é isso, que chega uma hora que não dá para você ter o número preciso de o que está acontecendo, porque o número oficial não é o real, entendeu? Os cemitérios estão super lotados, nos hospitais já se usa caminhões frigoríficos para colocar corpos, e tanto os governos estaduais quanto o federal divulgam números bem abaixo do real. Então é difícil você checar. Você teria que checar cartório por cartório no Brasil, o que é impraticável, né? Seria o correto, mas é praticável você checar cartório de 5.500 municípios, ou pelo menos dos maiores municípios, é impraticável. Então você tem que, pelo menos, usar esses dados das secretarias estaduais, que também são defasados e são errôneos, né? O que nos assusta muito, eu acho que assusta a sociedade, é essa situação grande. Você está vendo os cemitérios lotados, em Manaus a gente está vendo que estão enterrando corpos um em cima do outro, né? E oficialmente só 10 mortos. Então, a gente tem que se preparar para o pior, e o pior vem aí para o dia 15 de maio em diante, né? Até junho, que vai ser um horror que a gente vai presenciar. E não é uma coisa assim alarmista, porque a gente quer ver que isso aconteça. A gente não gostaria que acontecesse, mas eu tenho falado com o secretário estadual, com o secretário municipal aqui de saúde, o Edson Aparecido, conversei com ele ontem, também vou fazer uma entrevista grande com ele para a próxima edição, mas o que a gente vê é que o sistema oficial de saúde não vai dar conta de atender toda essa multidão que vai chegar aos hospitais aí nos próximos dias. A gente não gostaria que isso acontecesse, mas é o que está se desenhando. Uma questão até que saiu de uma pessoa que não quis se identificar, fala um pouco dessa visão que ele tem de alarde, né? Que talvez a mídia faça muito alarde. Muitos discursos, muitas das pessoas acham que a maneira como são divulgados os dados, né? É um alarde, tanto que tem carreatas aí acontecendo, tem gente saindo para a rua, nós temos ainda, né, eu fico pensando, Germano, como Mas, é que... Mel, deixa eu te falar, esse alarde que se fala que faz, é só as pessoas acompanharem o que está acontecendo no mundo. É só você abrir, ver a mídia do mundo inteiro, os jornais mais respeitados do mundo, das televisões todas, você vê o que está acontecendo. Não é um alarde, é o real. Nós já temos no Brasil 6.000 mortes, quer dizer, o ano passado inteiro nós tivemos de mortes por questões de virais, de pulmonares, nós tivemos menos de 1.000 casos, no ano inteiro. Este ano, só em um mês, agora de março para abril, nós já tivemos 6.000 casos, 6.000 mortes. Sem contar que eu te falei, a subnotificação. Nós tivemos 85 casos confirmados, mas eles já são de mais de 800 mil. Então, que alarde? O Bolsonaro é que fala que é alarde, e os bolsonaristas que estão indo para a rua fazer carreatas,
são os que estão dizendo que é um alarde, mas que alarde? É a realidade, isso é o que está acontecendo, e não há nenhum alarde. A imprensa só está bem informando as pessoas, se não fosse o isolamento social que os governadores estão determinando, alguns prefeitos, se dependesse desse maluco do Bolsonaro, já estava todo mundo na rua, aí sim nós íamos ter uma mortalidade muito maior, porque uma pessoa transmite para 3. Então, quando a gente fez o isolamento social, a gente quebrou essa cadeia. Em São Paulo chegou a mais de metade da população a ficar em casa. Depois que o Bolsonaro começou essa campanha sistemática de pedir para as pessoas voltarem para a rua, nós já sentimos um aumento de mortes, entendeu? Inclusive de casos, né? Nós estamos sentindo que as mortes, a gente tinha menos de 100 mortes por dia, mas nós já estamos na casa de 450 mortes por dia. E o próprio ministro falou em 1.000 mortes por dia. O próprio ministro, Nelson Taik, falou em 1.000 mortes, quer dizer, é o cara que o Bolsonaro levou lá, trocou o Mandetta, depois o Taik, e é o próprio Taik que está falando que vão ter 1.000 mortes por dia. Então não é a imprensa que está inventando isso. Gostaríamos que fosse alarde só, mas é a realidade. Não, com certeza. Eu fiz uma lista até vou colocar na Redecina depois de páginas para seguir no Facebook, as pessoas podem receber as notícias no Facebook, né, de todas as imprensas e os dados oficiais. Então, na Redecina até coloquei na minha coluna como fazer isso, como ver primeiro as pessoas também receber toda a atualização dos principais canais de notícias aqui do Brasil, está bem informado em relação aos dados. Germano, quero que tu me conte como é que foi, assim, como é que está a estrutura da redação hoje de vocês, assim, como é que vocês, antes da pandemia, e como é que está agora? Como é que vocês se estruturaram? Veja bem, a redação nossa não é muito grande, né? Tem um quadro meio enxuto de repórteres e editores, mas os repórteres, nós estamos mantendo alguns em casa, quase todos ficam em casa, na segunda e sexta. E trabalho efetivo aqui na redação é terça, quarta e quinta, porque é o dia do fechamento da revista, e tem que ser presencial, não tem como. Agora, os outros dias, as pessoas ficam, a gente trabalha muito com Zoom e também pelo WhatsApp, e pelas mídias sociais, a gente trabalha com as pessoas à distância. Nosso editor de fotografia, por exemplo, ele está à distância, porque ele também é de um grupo de risco, ele está com uma doença grave, então a gente manteve ele em casa, ele está fazendo a edição de fotos de casa, tem um assistente dele aqui na redação, mas o editor fica em casa, e a gente está mantendo, quer dizer, um grupo reduzido de pessoas aqui na redação. E quem fica na redação, eu só estou agora sem máscara, porque estou ao vivo, mas olha a minha máscara aqui, ó. Minha máscara está de lado. Máscara aqui, ó, álcool gel, está tudo aqui na mão. O álcool gel na redação inteira e todos os outros departamentos da editora também, porque aqui não é só a redação, né? Nós temos um grande número de pessoas aqui, tem a parte de circulação, de publicidade, né, jurídico, de outros departamentos, né? A de outros casos, de outras funções. Temos porteiros, né? Aliás, temos 2 casos aqui confirmados de Covid na portaria, né? As pessoas foram afastadas. Então, acendeu uma luz amarela aqui, não tinha nenhum registro aqui ainda, nós tivemos esses 2 casos já, e o que nos preocupa a todos, né? Então, você vê que a água está batendo aqui também, não está... todos os outros órgãos de imprensa têm tido baixas aí, que a gente está acompanhando, né? E tem visto aí familiares de atores, de atrizes também estão sendo atingidos, tem gente morrendo, né? Inclusive na mídia, né? Tem muita gente que já começou a morrer aí. Então você vê que não está deixando nenhum setor imune, né? Só a gente ver o que está acontecendo diariamente no meio artístico, político, né? Prefeitos pegando doença, governadores, né? O governador do Rio pegou, o governador de Alagoas pegou, do Pará. Aqui na região nós tivemos prefeitos que pegaram, um prefeito amigo nosso aqui de São Bernardo do Campo, né? O Orlando Morando pegou, ficou em estado grave no hospital, quase em coma, 10 dias no hospital, se salvou por pouco. O médico Davi Wipe, né, que é aqui do setor de controle da Covid aqui em São Paulo, pegou a doença, o doutor Calil, né, o Roberto Calil. Então,
é uma coisa que está pegando Deus e o mundo, não tem ficado ninguém de fora. Então, é uma coisa que tem nos preocupado e a gente tem evitado aqui dentro, ter todos os cuidados para evitar que a doença se propague, né? Nas nossas casas, né? Com os nossos familiares, né? A gente tem que a gente não vê há muito tempo, porque eu não tenho procurado familiares exatamente para evitar o risco de poder contaminar alguém, né? Eventualmente, eu levar o vírus, né? É uma coisa que, como a gente tem uma matéria dessa edição, que a gente está falando exatamente isso. Nossas vidas mudaram e vão mudar muito mais a partir de agora, né? Nas relações pessoais, do jeito de ir ao banco, do jeito de se relacionar, do jeito de ir ao bar, ao restaurante, né? Porque a gente ainda está no isolamento aqui em São Paulo, até 10 de maio. Mas o governador já está falando, ó, esses índices de mortalidade aqui não vamos liberar dia 11, não. A previsão inicial era liberar dia 11, mas já há uma preocupação pelo aumento de casos e pode ser até que não libere mais no dia 11. Pode ser que a gente precise ficar mais um período ainda em quarentena, dado o aumento dos casos aí que têm sido registrados, né? E como Agora está? mesmo, Pode falar. eu não diga, mas é que a nossa vida jamais vai voltar a ser igual, porque essa doença não tem tratamento. Agora estão falando que tem um remédio aí, que é o tal do Remdesivir, que ele pode curar, mas também não está comprovado. Assim como tinha a cloroquina do maluco do Bolsonaro, que também se comprovou que não funciona. Pode funcionar em alguns casos, outros não. As pessoas podem morrer, inclusive, de ataque cardíaco, de AVC, se esse remédio for mal aplicado. É tudo uma incógnita. Não tem vacina, talvez tenha só até o final uma vacina, mas não tem. Então não há tratamento, não há vacina. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos conviver com essa doença ainda há muito tempo, né? Pelo menos alguns meses, sabe? E nossas vidas não vão ser mais como são hoje, como eram antes, como era, né? A gente não vai poder ir no banco, restaurante vai ter que sentar a mesa um distante da outra, nos ônibus, metrô aqui em São Paulo vai ser obrigado a usar máscara. E aí a nossa vida vai ser outra, né? Eu acho que é mais ou menos, eu não sei se você lembra, talvez não, mas quando surgiu a AIDS, as pessoas ficavam com medo de se relacionar uma com a outra, né? Ah, será que o beijo passa? Ah, será que... Sabe? Então é uma coisa que as pessoas ficam preocupadas. Ah, será que o espirro passa? Será que o esperma passa? Estão falando agora que até nas fezes pode passar. E é uma coisa, é uma loucura, né? É uma doença que veio para mudar relações e relacionamentos, né? E como é que vocês, dentro da redação, estão selecionando conteúdo agora? Porque praticamente, né, uma extensão do tempo e é dedicado para a questão do coronavírus, né? Isso mudou muito? A nossa revista está quase mais da metade se dedicando ao coronavírus. Eu vou te dar a capa da revista que vai sair amanhã nas bancas, eu vou te dar a capa aqui. Oba! Tá conseguindo ver? Tô assim, só abaixa um pouquinho, Aqui? abaixa, isso. Deu para ver? Sim, sim, dessa frasezinha do nosso presidente. Opa, parece que o Germano caiu. Cadê? Peraí, gente, vou tentar fazer com que ele volte. Acho que ele caiu aqui a conexão. Vamos ver. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tenho várias perguntas aqui também que eu vou ler daqui a pouco dos convidados. E se alguém quiser, pode comentar a pergunta aqui nos comentários da Recina também, que a gente lê assim que ele voltar. Vamos ver, estou tentando falar com ele aqui pelo WhatsApp. Mas ele ainda não visualizou. Enquanto isso, eu vou ler. A Magali Oliveira escreveu acompanhando. Pati de Almeida, Mel, sua linda, parabéns, acompanhando aqui a entrevista. Obrigada, Pati.
Gente, que situação é essa, né, que nós estamos vivendo? Aqui eu estou em casa, home office, né? Na Redicina agora só em casa. Como o Germano falou, vocês viram, né? Muito. Acho que a gente tem que se preparar para o pior. Os dados, os números só aumentam. Estou aqui, agora ele visualizou. Vamos ver se ele consegue voltar. Ah, voltou. Vamos lá. Opa, voltamos. Voltamos. Acho que quando eu fui É. mostrar a capa, acho que eu mexi em alguma coisa aqui no visual. Sim. Então, então, falando da nossa capa um pouco, que está soltando hoje, a capa, a revista está indo para gráfica agora, nesse momento, Uhum. e com essa capa aí, aquela frase, daí, lamento, quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre, né? Essa é a nossa capa. Tem também uma matéria sobre as comparações do Bolsonaro com o Chaves na Venezuela. Os dois são muito parecidos. Tem uma matéria grande, que também está chamada na capa. Os dois são muito parecidos. Só que o Bolsonaro à direita e o Chaves era à esquerda, né? Eles têm muita coisa. Os dois eram paraquedistas, os dois militares, os dois... E o Bolsonaro mostra, assim, um desprezo muito grande pela democracia, pela opinião pública, pelo Congresso, pelo Senado, muito parecido com o que o Chaves fazia lá na Venezuela. Então, nós estamos comparando os dois, uma matéria grande com os dois, além dessa sobre as mortes, e temos também, deixa eu pegar aqui o meu espelho, que chama, né? Mas eu tenho matérias também sobre, matéria com o Paulo Guedes, que ele pode ser a bola da vez aí, né? Depois do Moro, ele está insatisfeito lá no governo. Temos também uma matéria sobre o Carluxo, que é o Carlos Bolsonaro, como o criminoso das fake news, né? Que agora já é oficial, porque a Polícia Federal e a CPMI dos fake news levam na direção de Carlos Bolsonaro como um dos chefes das gangues digitais, né? Temos também uma matéria sobre o Centrão, que mostra quem são os novos aliados do Bolsonaro, né? Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, sabe? E essa turma do Centrão. São os novos aliados dele. Aí temos também matéria sobre vírus que muda nossas vidas. Temos aí uma série de variadas de matérias também nessa área de coronavírus, que é o que tem tomado muito a nossa edição nos últimos, desde o início de março até agora, mais da metade da nossa edição é quase toda sobre coronavírus. Sim. Porque é um assunto que as pessoas querem ouvir, querem saber, né? E precisam, né? A gente precisa estar bem informado. E parabéns para todos os profissionais da imprensa de linha de frente aí que estão se arriscando para transmitir informação, saindo de casa. Acho importante a gente falar um pouco disso, né? Que quantos jornalistas também já passaram por, Sim. né, contaminação, então nessa linha de frente, trabalhando realmente aí, né? Nós não deixamos aqui, eu como editor, diretor da revista, não deixei de trabalhar um dia, porque eu tenho que estar aqui na linha de frente da revista, né? Então, mas mesmo assim tem tomado cuidado e tal. Mas agora, os repórteres têm feito entrevistas, né, sempre por telefone, com uso de Zoom, né, com as fontes. E agora, os repórteres, do modo geral, no Brasil, estão na linha de frente, correm riscos, assim como os médicos, né? Eu sempre aprendi isso na minha profissão, que jornalista é como médico, como soldado, bombeiro, né? Não tem, ele corre riscos mesmo, né? Ele corre riscos na linha de frente, na guerra, numa matéria na favela, né? Um tiro de uma bala perdida. O jornalista sempre está correndo risco, faz parte da profissão, né? Mas é isso que nos motiva, é isso que nos dá entusiasmo, é isso que nos dá vida, né? Na nossa carreira que a gente escolheu, é quase que um sacerdócio, né? Como a gente sempre disse, né? É uma cachaça, né? Ser jornalista é uma coisa que vicia, que nos dá energia, que nos dá essa força, essa vontade, né? De sempre estar em busca da melhor informação, do furo, da reportagem, da melhor informação, de atender, né? Sempre estar na frente, de
de acrescentar algo de novo para as pessoas, de dar o que tem de novo, nesse caso aqui da pandemia, né? O que tem de novo remédio, o que tem de nova vacina, de novo tratamento, de perspectivas, de dar perspectiva para as pessoas, né? De alento para o futuro. E também não pode ser só desgraça, tem que ter também alguma coisa que dê esperança, né, para as pessoas, né? De mostrar bons exemplos, de boas iniciativas, né? A gente tem mostrado muito bons exemplos de empresários ajudando, de pessoas colaborando com as pessoas menos favorecidas na periferia. Acho importante, né, a gente mostrar também esses caminhos alternativos de, de, de ajuda, né, para as pessoas menos favorecidas nesse momento, né? Sim, aqui em Santa Maria também tem várias campanhas de recolhimento de alimentos e roupas, e agora o inverno chegando aqui também, né? É uma grande preocupação. Sim. Germano, você falou do Guedes, né? Ele pode ser o próximo ministro a cair. Ele deixa alguma. Se tu pode falar também para a gente alguma. Ele faz alguma colocação em sair do governo nessa reportagem que vocês vão Não, exibir? na semana passada, o Guedes esteve praticamente com o pé fora, né? Quando o Moro Uhum, saiu ali, naquela crise do Moro, ele uhum, também ameaçou sair. Ele ameaçou sair porque o ministro aqui lá da Casa Civil, o general Neto, né, uhum, da Casa Civil, ele quase que colocou o Guedes para fora, porque ele anunciou um plano que era o chamado Pró-Brasil, que anunciava investimentos de 30 bilhões para gerar empregos e tal, na área de infraestrutura. E sem consultar o Guedes e sem levar o Guedes, inclusive, para entrevista coletiva. uhum, E o Guedes falou, peraí, eu que mando. Como é que o ministro apresenta um plano, o ministro militar apresenta um plano na área econômica e não me consulta? Então o Guedes ameaçou meio que sair ali, quase junto com, depois do Mandetta, depois do Moro, ele quase ameaçou sair. Tanto que nessa segunda-feira o Bolsonaro chamou o Guedes para uma reunião lá no Palácio Alvorada e colocou panos quentes, pediu para o Guedes ficar, depois até houve uma reunião anteontem, ontem também o Guedes deu uma coletiva, dizendo que ele que mandava na economia e tal, então colocou ordem no galinheiro, mas o governo, de um modo geral, tem mostrado aí que uma inabilidade política muito grande, tanto na negociação dessas medidas e na negociação com o Congresso. Por exemplo, nesse caso do plano de socorro aos estados, aí o seu estado aí é um estado que está quebrado, né, que está com dificuldades, Rio Grande do Sul, tinha um projeto de socorro aos estados que o governo queria dar 40 bilhões para os estados. Mas aí no Congresso, na Câmara, se discutiu dar um socorro de 90 bilhões. O Guedes ficou bravo também com isso, quer dizer, ele falou, pô, o governo quer aumentar as linhas de crédito, o Congresso quer aumentar os financiamentos para os estados e não tem dinheiro para tudo isso. O Guedes, então, nessa posição, quer dizer, o Congresso querendo tirar dinheiro a mais, o governo querendo liberar dinheiro a mais, e eu, sem ter como de onde tirar os recursos, ele quase que saiu, mas parece que agora deu uma amenizada, ele deu uma trégua aí, não vai sair tão cedo, mas nessas crises políticas, como o Bolsonaro toda semana cria uma nova crise, é de se temer que ele possa vir a criar uma outra encrenca qualquer aí. Por enquanto, o Guedes está mantido no governo. E tu acha que, no caso, né, muitos já estão entrando com pedido de impeachment, né, do presidente? Sim. Vocês têm uma visão, assim, se isso se É, prolonga, se é possível é, ainda esse... já são 30 pedidos de impeachment. Inclusive, nós estamos dando uma entrevista com o deputado Alexandre Molon, que é uma da nossa revista de entrevista, que chama Nossa Páginas Vermelhas. Estamos dando entrevista com ele. Ele é um dos 30 que pediram impeachment. O impeachment já tem 30 pedidos, né, lá na mesa do Rodrigo Maia, tem da Joyce Hasselmann, tem de vários deputados, né? O último que entrou aí foi, acho que até o Randolph também entrou, são 30 pedidos lá na mesa. Agora, eu não acredito que ainda seja o caso, eu até fiz uma entrevista esses dias com o Fernando Henrique Cardoso, com o ex-presidente, tenho feito com outros, fiz também com o presidente do STF, com
o ministro Dias Toffoli, todos eles acham que ainda não há clima para fazer o impeachment. Por mais que haja, né, todo um elenco de crimes que o Bolsonaro cometeu nos últimos dias, o Molon fala que são 11 crimes de responsabilidade. Desde a tentativa de interferência na Polícia Federal, desde falsificação do juiz, da entrevista, da assinatura do juiz Sérgio Moro lá na exoneração do Maurício Valeixo, né, da Polícia Federal, ele elenca 11 crimes de responsabilidade. Porque sabe que há crime de responsabilidade até no fato dele estar indo para a rua incitando as pessoas aí a novo AI-5, ao fechamento do Congresso, ao fechamento do STF, tudo isso é crime de responsabilidade, ele participar desses atos. E também a própria movimentação dele nas ruas contra o isolamento social também é um crime de responsabilidade, porque ele coloca em risco a vida de pessoas, né? Ao contrariar a política do próprio ministro da Saúde, do Ministério da Saúde. Inclusive tem também um pedido nos fóruns internacionais, na ONU, que pede a responsabilização do Bolsonaro por genocídio, né? Que é crime contra a humanidade. Na medida que morre muita gente aqui no Brasil, é uma política genocida. Então, tudo isso, você faz um pacote aí de crimes de responsabilidade que ele está cometendo, tudo isso motiva, né, a formulação de pedidos de impeachment. Agora, clima político ainda não tem, porque precisaria ter uns 300 e poucos votos pelo impeachment dele. Como ele está fazendo um acordo com o Centrão, oferecendo cargos aí para o Centrão, que é os partidos que devem vir apoiá-lo, né, que é PL, PP, PTB, né, do Jefferson e outros todos, talvez ele consiga votos, mais de 200 votos para impedir o impeachment. Né? Agora, a gente viu que no passado, a Dilma também perdeu apoio no Congresso, o Collor também perdeu apoio no Congresso e todos acabaram sofrendo impeachment. Precisa ver como é que o Bolsonaro vai conseguir segurar, se ele vai conseguir fazer uma maioria no Congresso para evitar o impeachment. Hoje, não acredito que tenha ainda clima para isso, mas se você lembra que a Dilma sofreu um processo rápido de impeachment. Bolsonaro também tem se mostrado muito inábil na condução das negociações com o Congresso. A gente viu que na Dilma tinha muito panelaço, agora também está tendo muito panelaço. Ele pode estar repetindo aí esses antecessores que perderam o mandato. Basta ver agora como é que ele vai se organizar para impedir que isso aconteça. Pedidos nós já temos 30. Agora, o Rodrigo Maia ainda não encaminhou nenhum. Então, precisa ver como é que isso vai acontecer, como é que vai se desenvolver nos próximos dias. Bom, antes de eu entrar aqui nas perguntas que eu recebi do pessoal, eu queria que tu comentasse um pouco como é que está a situação do comércio em São Paulo, se os empresários estão fechando, as empresas estão, né, como é que está, como é que existe alguma outra alternativa para o empresariado, como é que está essa situação, assim? Eu digo fechando, não digo de fechar o empreendimento, né? Fechar, de fato, uma loja, um mercado não, porque eles estão sempre abertos, né? Mas esses pequenos empreendimentos, né? As pessoas estão conseguindo trabalhar, como é que tem sido isso em São Paulo? O governador João Dória, ele fez aqui o isolamento até o dia 10, agora está em pleno vigor ainda. Ele tem dito, diariamente, ele tem dado entrevistas coletivas, ele tem dado aí uma média de 48%, 50% de adesão ao isolamento. Ainda tem muita gente na rua, metade da população está na rua, aumentou um pouco. Agora, o comércio, os shopping centers estão fechados, o que está aberto ainda é supermercado, farmácias, esses estabelecimentos essenciais. Restaurantes e tal, estão trabalhando com delivery, né? Empresas ainda estão, muitas delas fechadas. Algumas tentam abrir, mas aí já há uma coerção aí da polícia que passa, pede para fechar, mas eu diria que para você que tem metade já que está tentando abrir. O mais grave ainda é no interior, tem muito prefeito que já está cedendo, abrindo aqui e ali, né? Agora, acho que nos estados, eu vi que lá no Distrito Federal, o governador lá, Ibanez, queria abrir, aí não abriu.
O governador do Rio também mantém o isolamento. Alguns estados ainda não abriram, aqui também não abriu. O comércio aqui, de um modo geral, está fechado ainda, porque a gente está vendo muito delivery, né? Entregas com motoboys e tal, shoppings todos fechados, e vamos ver o que acontece agora. A partir do dia 8, o governador vai dar uma entrevista para dizer se ele vai manter o comércio fechado ou não. Eu falei com o secretário aqui de saúde, o Edson Aparecido, hoje, que disse que é possível que eles adiem a volta do isolamento, que prolongue esse isolamento mais um tempo. Porque Não, pode falar. Exatamente porque está ainda aumentando a mortalidade, né? Então, isso vai... Não, mas sim, eu entendo, mas eu digo no caso de empresas decretando falência já pelo. Sim. Tem muito caso de empresa fechando, né? Com concordatos, recuperação judicial. Falência ainda não vi, mas tem muita gente que está demitindo, muitos funcionários, né? Outros estão reduzindo salários. Eu estou vendo, inclusive na imprensa aqui, acabei de ver um boletim da Jornalistas IC aqui de São Paulo, eu vi que muitas empresas, né, estão já reduzindo salários de jornalistas. Eu vi que a Bandeirantes ia reduzir, mas voltou atrás, não reduziu. Mas tem gente propondo, né, redução salarial, outros estão demitindo, outras empresas estão recorrendo a empréstimos de BNDES, de Caixa, esses planos que o governo está oferecendo aí para pagar salários, né? Muita empresa está recorrendo. Então ainda não chegou nesse momento de fechar, não. Tem muita gente com dificuldade, né? Eu vejo aí um restaurante que tinha 10 funcionários, mandou embora metade, porque os restaurantes estão a portas fechadas, e as encomendas de iFood, Rappi, ainda não é suficiente para manter o nível que eles tinham antes. Já estão dizendo que muitos desses restaurantes, quando voltar ao normal, muitos nem voltarão a funcionar. É uma situação grave, porque nós já tínhamos, antes da pandemia, 12 milhões de desempregados. Já tem gente dizendo que a gente pode, quando voltar com 24 milhões de desempregados. É o número que está circulando aí. Eu não duvido dele, porque nos Estados Unidos está se dizendo que o desemprego vai atingir 24% da população ativa lá nos Estados Unidos. Mesmo número também na Espanha. Então, eu acho que nós vamos ter um nível de desemprego muito grande no Brasil. Se fala, o próprio Banco Mundial falou numa queda do PIB brasileiro em 5%. Você vê que antes da pandemia, o governo falava em crescimento da economia brasileira em 2%. Agora se fala na queda do PIB de 5%. Então vai ser uma crise muito grave, nós vamos levar algum tempo para voltar a crescer. O ano que vem, acho que a gente vai crescer, não vai crescer ainda, talvez depois de 2022. Então, nós vamos ter um quadro, inclusive eleitoral, meio baseado nessa crise econômica, porque antes da pandemia, quando se falava que o Brasil ia crescer 2%, se falava que o Brasil poderia crescer de 3% a 4% até 2022. Com base nesses números, eu achava até que Bolsonaro se reelegeria, porque seriam dados favoráveis à recuperação econômica. Agora, com a pandemia e uma recessão de 5% esse ano, e mais um baixo crescimento, e crescimento negativo também no ano que vem, já acho que o Bolsonaro não se reelege e vai ter uma dificuldade muito grande nesses próximos anos aí do seu governo. Se ele conseguir se manter no governo, ele vai ter uma crise econômica pela frente, entendeu? O que mostra que... É por isso que ele está muito preocupado com os seus adversários, que hoje são os governadores. Que todas as pesquisas mostram que os governadores estão crescendo muito na opinião pública. Aqui em São Paulo temos o Dória, o seu governador aí do Sul também cresce nas pesquisas de opinião pública, tem o Whitson no Rio também está crescendo. A gente percebe que os governadores vão... Por isso é que o Bolsonaro tem jogado na costa dos governadores a culpa pela crise econômica, né? Porque ele sabe que os governadores vão crescer muito aí na opinião pública, porque eles estão fazendo a coisa certa, que é propor o isolamento.
E o Bolsonaro sabe que ele está fazendo a coisa errada, ou se não sabe, se não tem noção, pelo menos acho que caiu a ficha dele, que ele vai ter dificuldades muito grandes aí pela frente. Por isso que ele está tentando responsabilizar os governadores por um fracasso que é dele, né? Ele não pode... isso vai sobrar no colo dele, esse número de mortes grandes. Certo. Vou mostrar algumas perguntas aqui, aí eu vou mostrar todas elas, as pessoas que me enviaram por vídeo, e aí depois a gente segue só, responder todas de uma vez só, tá? Vamos ver aqui. Boa noite, sou Marina Calegaro, advogada. Gostaria de fazer uma pergunta para o nosso jornalista, Germano. Como ele vê a questão do ataque deste governo às pessoas que trabalham na comunicação, um momento extremamente difícil de pandemia, em que precisamos tomar todos os cuidados precisos, mas que a comunicação é essencial neste momento, trazendo informação para todas e todos. Seria esse o meu questionamento. Olha, Marina, eu vou te dizer o seguinte, o governo Bolsonaro, desde o início, ele não respeita a imprensa, ele ataca jornalistas, né? Já aconteceu com a Vera Magalhães, já aconteceu com a Patrícia Campos Melo. Você se lembra que lá na porta do Alvorada ele sempre dava banana para os jornalistas, ofendia repórteres e tal. É uma característica de pessoas autoritárias como ele, né? De desrespeitar a mídia, desrespeitar a imprensa, de censurar a imprensa. A gente lembra que o regime militar, que ele tanto ama, né, no passado impôs a censura mais terrível à imprensa brasileira, o regime militar de 64 até 85. E ele sempre elogia a ditadura, que para nós foi muito grave, né? Então o Bolsonaro tem essa veia autoritária de desrespeito à imprensa, né? De desrespeito, inclusive, às instituições, a classe política, o judiciário. Você que é advogada, você sabe, ele desrespeita o STF, sempre fala em fechamento do STF, em censurar a mídia, e aqui, por exemplo, na Isto É, ele impõe a censura comercial. O governo tinha uma mídia de anúncios para toda a imprensa, era assim, inclusive, no governo do PT, para você ter uma ideia. E todos os governos, o governo fazia anúncios na mídia. E agora o Bolsonaro, ele só coloca anúncios em quem ele acha que o protege, né? Algumas emissoras ligadas a evangélicos e tal, e abandonou toda a outra imprensa crítica, que é o nosso caso. Nós fazemos uma mídia independente de governos, né? E ele se recusa a dar recursos para qualquer veículo de imprensa mais independente, que é o nosso caso. E também nós não queremos ter, não. Agora, é porque nós queremos a nossa independência. Agora, que ele ataca a mídia é uma constante. Vou botar as outras duas seguidas. Boa tarde, meu nome é Fernando Caetano, sou economista e professor de economia. Eu gostaria de saber, em relação ao fazer reportagem para o jornalista, é mais difícil ou mais fácil em termos de Bolsonaro, fake news, toda a tropa de choque do Bolsonaro, a questão de checar a veracidade das reportagens, das informações para as reportagens, no caso. Ok? Muito obrigado. É a mesma linha, né? Deixa eu mostrar outra aqui também. Olá, meu nome é Débora Aparecida Dias, sou delegada de polícia, titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber como a imprensa faz para fazer a checagem das notícias referentes à pandemia, que modificam tão aceleradamente o cenário, não só da saúde pública, mas também da economia. Como que é feito essa verificação para que não se tangencie assunto tão importante, mas ao mesmo tempo não se transmita o caos? Agradeço muito
atenção a minha resposta à minha pergunta. Bom, então, vou responder então a Débora, a delegada Débora, e também o economista, que eu não consegui pegar o nome dele, que chegou meio com chiado aqui. Mas respondendo aos dois, que é quase uma variação do mesmo tema, né? A imprensa, ela faz checagens também, não só nos órgãos oficiais, né? No Congresso, no Senado, na política, na economia. A gente não depende só das informações oficiais, evidentemente. Nós temos uma rede de informação grande, né? E toda a mídia tem, toda a imprensa tem. Agora, a gente procura sempre fazer a checagem de todas as notícias que damos, né? Nós temos também um site que tem acesso de 60 milhões de pessoas por mês, dá 2 milhões por dia, mais ou menos, que é o nosso site, istoé.com.br. E a nossa revista também, que circula aí para... tem uns 500 mil leitores, considerando leitura de banca, e também no próprio site, que também tem uma leitura grande da edição da revista no site. Tudo isso é muito checado, bem checado, porque a revista já tem 40 anos, a editora tem 40 anos de tradição no mercado, né? A gente já está 40 anos, então nós temos um nome a zelar, a checagem das informações, o preparo das notícias, né? Nós temos agências noticiosas que também nos fornecem conteúdo, que é o caso da agência Estado, do Estadão, que é uma das agências mais confiáveis do Brasil, que tem um variado noticiário de hard news, econômico, político, tudo isso essas informações nós as utilizamos para o processamento das nossas notícias no site e também no nosso próprio conteúdo na internet e na nossa revista. Todos os nossos repórteres têm uma checagem muito grande de todas as informações, sempre ouvimos o outro lado. Agora, é evidente que o Brasil hoje tem um elevado índice de fake news, né? O próprio governo tem o tal do Gabinete do Ódio, que é coordenado lá pelo filho do Bolsonaro, que é o Carlos Bolsonaro, que coordena o Gabinete do Ódio, instalado lá no Palácio do Planalto, no 3º andar. E esse Gabinete do Ódio, ele fomenta muita notícia falsa e muita besteira, né, que a gente tem que filtrar. Então, por exemplo, eu acompanho o Twitter de todos eles, do Bolsonaro, do pai, dos filhos, do Eduardo. O Flávio até ele não publica muita coisa, quem publica mais é o Eduardo e o Carlos. Então a gente checa sempre o que eles estão falando, a gente faz um confronto, né, de tudo que eles comentam, e sempre a gente ouve os dois lados, sempre está ouvindo o que o governo também tem a dizer, né? Agora, também com essa preocupação da notícia falsa que eles plantam muito. Eles plantam muito através de fake news e de robôs que eles distribuem aí para milhares de pessoas. Só para você ter uma ideia, o presidente Bolsonaro tem mais de 60 milhões de seguidores. E ele faz esses 60 milhões de seguidores meio ali como um cabresto ali, porque ele é mito dessas pessoas. Essas pessoas o têm como mito e como seguidor, assim, tudo que ele fala é verdade. E muitas vezes não é verdade, a gente sabe disso. Tem muita mentira, né, que eles dizem, e a gente tem que filtrar isso, porque grande parte do que eles dizem não coincide com a verdade e nem com a realidade, porque é só a gente ver esse plano que o governo divulgou aí de R$600 para atendimento das pessoas carentes. Eles falam, vamos atender 60 milhões de pessoas. Agora você vai para a rua, vai ouvir as pessoas como a gente ouve, você vê nas portas da Caixa Econômica, são milhares e milhares de pessoas nas agências em busca desse dinheiro. O dinheiro que foi liberado no começo de abril e até agora, dia 30 de abril, milhões de pessoas não receberam esse dinheiro. Então o governo fala muita mentira, né, de dizer que 60 milhões de pessoas receberam, não receberam. Então, muita gente está nas ruas, está nas filas atrás desse dinheiro, correndo o risco de se contaminar, porque há quilômetros de filas. Eu vejo, eu já fui à agência da Caixa para checar isso, nossos repórteres vão. Então, essas são muitas das inverdades que eles dizem, né? E a gente não pode cair nessa. Para a próxima pergunta.
Salve, galera. Meu nome é Gustavo Rocha, o Afroguga. Eu faço parte do movimento negro, unificado aqui em Santa Maria, e também milito em diversos outros segmentos, como movimentos LGBTQ+, movimentos pela moradia, movimentos pela classe trabalhadora. Boa noite, meu inquieta. Boa noite, Germano. Boa noite, pessoal da Redicina. Do jornalismo em tempos de pandemia, fico pensando como que você está vendo esse desafio de trabalhar em home office, né? Sendo que o contexto jornalístico de toda essa atmosfera da redação também é muito essencial, né? Atrás das fontes, né? Redação, eu acho que também faz parte de potencializar e de otimizar uma boa matéria, né? E boas reportagens, bons dados. Como que você está vendo esse desafio? Né? Como que a Isto É tem tratado seus funcionários? Né? Como que esse cuidado da saúde dos funcionários, a formação é um direito, mas a saúde dos funcionários, né? Das pessoas, de todos os gestores, é mais importante. Como você está vendo essas questões das emissões, né, que estão vendo? E a pergunta seria mais no sentido, o desafio de trabalhar em home office, né, e também o desafio de cuidar da saúde dos funcionários e funcionárias. Um beijo a todos, né, beijo de luta, seguimos aí. Mel, eu acredito que essa pergunta eu já falei no começo, né? Que a gente estava em home office. Acho que já foi respondida, né? No começo da transmissão eu já falei sobre isso. Vou seguir para a próxima. Agora, tem chegado com muito ruído aqui, às vezes eu não consigo entender direito. Uhum. A Rosana Zucco, professora e jornalista aqui, pergunta como era o acesso da imprensa ao ex-ministro da Saúde, o Mandetta, e como ficou agora com o atual. Bom, deixa eu te falar, eu tenho o celular dos dois, tá? Tanto do Mandetta quanto do ministro aí do Nelson Tait. Então, vou te falar, eu já fiz entrevista com o Mandetta, já publiquei aqui na revista, uma entrevista grande, deu até chamada de capa. O Mandetta era muito mais acessível, o Taik, eu já mandei vários recados para ele, ele não responde. Agora, tem um problema sério no Taik, porque é o seguinte, ele foi para o cargo por indicação do secretário da SECOM, que é o Fábio Weingarten. E o Fábio Weingarten, inclusive, está me processando, porque eu fiz uma matéria em que disse que ele controlava lá a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, de forma ilegal, né? E com isso ele me processou. Então, em função desse processo, eu acho que o Taik não está me atendendo. Mas a gente procura acompanhar as entrevistas que ele dá diariamente. Ele está dando poucas entrevistas, muito menos que o Mandetta, porque o Mandetta, diariamente, ele dava o retorno para a população, falava em todas as mídias, e o Taik não faz isso. Ele dá muito que esporadicamente entrevista. Colocou um general lá como segundo dele. Então você vê que no tempo do Mandetta era o Gabardo, que era sempre muito solícito aí para a imprensa, atendia todo mundo, muita prudência, com cautela, com calma. Já esse novo ministro, tá, que é uma pessoa meio irracível, não libera muitas informações, ele fica ali meio que blindado, né? Tem um general de segundo dele, vamos ver, talvez possa vir a melhorar, deve vir a melhorar, né? Já está falando que também pode ser que mantenha o isolamento social, pelo menos não aceitou esse jogo do Bolsonaro, que era acabar com o isolamento social. Eu tinha medo que ele fosse assumir e acabasse com o isolamento social, acabasse com toda a política que o Mandetta tinha posto em prática. Pelo jeito não vai fazer isso. Menos mal. Está se mostrando que, pelo menos, como médico, está sendo prudente. Aqui também tem uma pergunta que é do Silon Procart, que é engenheiro agrônomo e da Agência de Inovação aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e ela também é muito semelhante à pergunta do Constantino, que é um publicitário que tem uma agência aí em São Paulo. Então, eu vou ler. Cada vez menos as pessoas vêm lendo jornais e revistas impressos, e o consumo da notícia nas plataformas digitais vem aumentando. A pandemia provavelmente vai aumentar a velocidade dessa tendência. Como a Isto É está se preparando para este novo mundo que já é uma realidade? Então, como eu te falei, a Isto É, ela vinha tendo uma audiência no site de 60 milhões de pessoas por mês.
Com a pandemia, ela chegou a bater 100 milhões de pessoas ao mês, né? Então, ela passou, era uma média de 2 milhões diários, ela chegou a 3 milhões, tem se mantido mais ou menos por aí. Agora, não só Isto É, mas toda a imprensa, e não é só do Brasil, é do mundo, está todo mundo saindo do papel e indo para o digital. E a gente aqui também não é diferente. Quer dizer, a gente tem uma revista ainda que é impressa, que é Isto É impressa. Agora, toda a produção dela impressa, ela vai para o site. Tanto que amanhã cedo, você já pode entrar em www.istoe.com.br e a nossa revista na íntegra vai estar no site. Porque nós ainda temos toda a revista aberta, nós não fechamos o conteúdo ainda. Eu não sei se isso vai ser fechado mais para frente, mas hoje todo o nosso conteúdo é aberto. Você pode ver toda a nossa revista amanhã cedo, a partir das 9h30, ela vai estar inteira, na íntegra, no site, todas as nossas matérias da revista. Talvez chegue um momento, como outros veículos, outras revistas fecharam seus sites. Os nossos concorrentes fecharam os sites. A Isto É a única publicação ainda que mantém aberto para o seu público. Talvez chegue um momento que isso também não seja mais possível, porque precisa haver uma monetarização dessa audiência, entendeu? Porque as empresas têm suas redações, seus custos, né, para pagar. Nós temos aqui um corpo de redatores, de repórteres, tem, né, aluguel de prédio, luz, água, tem um custo para ser pago. E é evidente que se a gente continuar de graça com esse conteúdo como a gente está, vai ter uma hora que, como você não vai ter venda muito grande de impresso nas bancas, que já está caindo, você vai ter que arrumar dinheiro de outra forma, que é rentabilizando no site, entendeu? Aí talvez chegue um momento que a gente vai precisar cobrar também, mas ainda não, a diretoria ainda não tomou essa decisão. Certo. Aqui também tem algumas perguntas da Roseli Zuclo e do Paraná e do Nicolau Acosta do Rio de Janeiro, mas eu acho que também já foi respondido porque elas já são sobre a checagem, né? Então eu acho que eu não vou repetir aqui. Tem uma outra pergunta que fala sobre a questão da saúde dos funcionários, mas ela questiona, eu acho que é a questão do atendimento psicológico. Deixa eu ouvir de novo aqui o áudio, compartilhar. Vamos ouvir isso aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Paola Saldanha, sou jornalista formada há pouco mais de um ano e eu gostaria que o Germano comentasse como que o veículo se posiciona, né, diante desse processo tão desgastante. Diariamente produzir, informar sobre essa crise, o número de pessoas contaminadas, as mortes, e também ter que lidar com esse descrédito, né? São discursos que invalidam, questionam dados, pesquisas, fontes oficiais. Então, eu gostaria de saber se há algum tipo de trabalho específico relacionado ao auxílio psicológico, né, aos repórteres e também aos demais profissionais, né, da organização. Muito obrigada. Não sei se tu conseguiu entender o direito, mas... Deixa eu falar, tratamento psicológico ainda não é o caso. Por exemplo, aí na redação, nós não tivemos nenhum caso de Covid. Entendeu? Nós tivemos só 2 casos, que eu te falei na portaria, que são 2 guardas aqui. Na redação não tivemos nenhum caso, então, nem suspeito, inclusive. Agora, é evidente que se tiver algum suspeito, essas pessoas serão mandadas para casa para fazer quarentena, né? Mas não há nenhum caso suspeito, todo mundo está usando máscara, está todo mundo usando álcool gel, está todo mundo usando cuidados, todo distanciamento, inclusive. As nossas reuniões de pauta, os repórteres mandam as pautas de casa, não estão sendo feitas nem presencialmente, porque os repórteres estão ficando em casa. As reuniões de pauta, que quando a gente faz com os editores, mantendo o distanciamento de 2 metros de cada um, até a gente fica rouco aqui de tanto falar alto, porque as pautas, nada vai ser mais igual, nada, vai ser tudo diferente. As reuniões de pauta agora são feitas com distanciamento, eu acho que isso vai se manter, inclusive, depois, né? Quando a pandemia tiver uma redução de casos, vai se manter desse jeito. Talvez eu acho que esse ano nada mais será igual o que era antes. Espero que pelo menos haja uma redução do número de casos para que o mínimo do normal volte, que a gente sempre diz aqui,
qual será o normal depois? Talvez não seja mais o normal que era antes de março, né? Será um novo normal. E em relação às demissões na revista, vocês estão tendo que demitir já funcionários? Não, a gente não demitiu ninguém em função da crise da pandemia, até porque nosso grupo, eu te falei, é bem enxuto, a gente tem, na verdade, um grupo bem reduzido de pessoas. A nossa redação é muito enxuta em relação às outras concorrentes, porque a gente veio já com um processo de redução de pessoas ao longo dos últimos anos. Hoje, inclusive, o quadro se estabilizou então não teve nenhuma baixa dos últimos meses aí de pandemia, não tivemos nenhum corte, não. Espero que não tenha, né, porque essa crise está pegando todo mundo, todas as empresas, de todos os setores, todos os segmentos, né? Não tem um segmento imune, né, à crise. Pegou todo mundo, né? Agora espero que não chegue aqui. Então, Bom, muito obrigada, Germano. Chegamos aqui a 1 hora, a gente já falou em fazer meia, mas Então, já estamos a 1 hora no ar, hein? ficamos 1 hora aqui, né? Poderia ficar mais uma meia hora ainda falando, né? Quem sabe mais. Mel, faz o seguinte, olha, Mel, como você está sempre aí com as suas lives, eu acompanho, você é maravilhosa, fez um belo trabalho, as suas poesias, já fez até matéria aqui para nossa revista, você é tudo um pouco, é atriz, é tudo um pouco, então você tem espaço aqui com a gente, para quando você quiser chamar, pode chamar que a gente está à disposição, ok? Muito obrigada. Obrigada, Germano. Obrigada a todo mundo que enviou suas perguntas, acompanhou. Eu não sei se eu consegui ler todas aqui, mas eu acho que de tudo que eu recebi, a gente conseguiu responder nessa conversa, grande parte. A próxima live, na quinta-feira, vai ser com um correspondente de uma TV chinesa aqui no Brasil, Paulo Cabral, que está, inclusive, em Manaus agora. Aí ele está nesse campo aí afora, aí lá no meio, né, onde tudo está pegando fogo, literalmente, e aí, então, ele vai contar também a experiência dele. E no dia 11 de maio, na segunda-feira, a gente vai conversar também com o jornalista Marcelo Canelas, também que vai contar mais sobre essa experiência de jornalismo em tempos de pandemia. Maravilha, Gente, são dois grandes profissionais, parabéns. obrigada. E tu, Germano, também, quando quiser voltar a dar informação para a gente aqui, sempre bem-vindo aqui na Rede Sim. Ok, então. Obrigado, um beijo a todos, bom fim de semana, bom feriado, que amanhã é 1º de maio, né? Vamos descansar um pouco. Abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. E fiquem em casa. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu contar. Amanhã também eu faço no meu perfil a Madrugada Inquieta. Quem quiser conversar, trocar ideia, falar descontraidamente sobre tudo, a partir da meia-noite, vou estar lá trocando ideia com vocês. Beijos e até a próxima. Logo esse vídeo vai estar no site da Rede Sina também. E muito obrigada mais uma vez ao Germano, né? Grande jornalista aí, conversou com a gente, se dispôs 1 hora aqui para trocar essa ideia e passar um pouco de informação. Obrigada.